Meus caros, vejam com atenção e apreciem esta peça por dois motivos. Pelo seu conteúdo inacreditável e depois porque ela passou na RTP. Vejam bem, a televisão do incumbido, a televisão do dono disto tudo, António Costa. Mas vejam e já falamos a seguir. Azeredo Lopes afirma não ter achado estranho a forma como foi feita a recuperação do armamento roubado em Tancos. No interrogatório a que a RTP teve acesso, o antigo Ministro da Defesa afirma que achou que era um hábito das autoridades por causa dos filmes policiais que já viu. Ouviu bem? Se fosse eu a dizer-lhe isto, nunca acreditaria, não é verdade? Mas é mesmo isso. Azeredo não consegue distinguir entre a realidade e a ficção. Fenómeno, aliás, extensível também a muitos outros governantes socialistas que mal se apanham no governo pensam que estão a viver um conto de fadas. Ao longo de mais de 7 horas, Azeredo Lopes disse ao juiz Carlos Alexandre o que sabia sobre a recuperação do material de Tancos, mas foi muito mais o que disse não saber. Num interrogatório a que a RTP teve acesso, deu conta do que sentiu quando recebeu a chamada de Joana Marques Vidal, no próprio dia da recuperação do armamento. Eu fico com a consciência de que, a partir daquele momento, está cristalizado um diferendo que vai resultar num incidente, nomeadamente a instauração de uma participação disciplinar. Admitiu que soube da chamada anónima forjada pela Polícia Judiciária Militar a dar conta da recuperação das armas roubadas em Tancos e que soube da existência de um informador que não queria ser identificado com medo da Polícia Judiciária Civil. Tudo pela voz do, na altura, chefe de gabinete, o general Martins Pereira. O senhor general disse-me que supunha que fosse porque na margem sul houvesse ou menos rede ou menos possibilidade de se descobrir quem era o informador. Por extravagante que me tenha parecido todo este procedimento, será de ver filmes policiais, pareceu-me um modus operandi com um informador que diz que não quer ser identificado. Portanto, nada mais natural. É como os filmes que ele aluga no clube de vídeo. Ele ainda deve ser desse tempo, de alugar filmes nos clubes de vídeo. Quem manda é o criminoso. Ora, e se o criminoso não quer ser identificado, obviamente que não se identifica, pois tem que se respeitar a vontade do criminoso, não é? Garantiu que o chefe de gabinete lhe resumiu assim, sem preocupação, o conteúdo dos documentos que lhe foram entregues pelo diretor da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, e por Vasco Brazão, no Ministério da Defesa, 2 dias após a recuperação das armas. Não detetei direta ou indiretamente no Sr. General Martins Pereira uma qualquer preocupação e ele era bastante preocupado com as questões da legalidade. Disse que não denunciou a situação porque deixou tudo nas mãos da Procuradora-Geral da República. Não sou um órgão de investigação criminal. A senhora Procuradora tinha dito claramente que ia fazer chegar a participação disciplinar. Ora, portanto, o ex-ministro sabe de toda a marosca, mas não a denuncia porque não é um órgão de investigação criminal. Aliás, nem isso, nem outra coisa. Se alguma coisa Azeredo Lopes chegar a ser, é um número bem redondo. Fez ainda uma confissão. Não percebeu que propôs louvores a alguns dos envolvidos na recuperação do armamento. São processos determinados na esfera do gabinete que surgem para a assinatura e o ministro assina. O ministro da Defesa Nacional, sendo responsável pelos louvores, não conhece 99% dos louvados. Azarado assume uma vez mais que é um verbo de encher. Louva quem lhe mandam louvar. Portanto, o verdadeiro ministro não é ele, mas são os seus funcionários. Ele não conhece 99% dos louvados e nem sei se conhece 99% de alguma coisa. Azeredo Lopes voltou a sublinhar que não era íntimo de Luís Vieira e que não foi cúmplice da encenação. Houve ainda tempo para desabafos sobre o funcionamento do Ministério da Defesa. Azeredo afirmou que não era assim tão organizado e que chegaram a desaparecer dossiês inteiros. Mas a melhor estava guardada para o fim. Azeredo perdeu dossiês inteiros. E atenção que estamos a falar de Defesa Nacional, não estamos a falar de jardinagem. A que mãos terão ido parar estes dossiês e estas informações confidenciais que envolvem a Defesa Nacional? Estratégias de defesa, armas, até cooperação com a NATO, onde é que tudo isso andará? Provavelmente em algum caixote de lixo de algum hipermercado.